Então, na aula de hoje nós vamos falar então sobre relatório, né, sobre a importância dele, o porquê que a gente tem que escrever, como escrever, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, mas a primeira parte que nós vamos falar principalmente é a parte de introdução, tá? Que é algo que vocês vão ter que pesquisar na literatura, tá? Para a gente conseguir fazer a construção aí desse relatório. Então, quando eu falo, né, sobre o relatório, eu preciso entender que o relatório ele precisa ser escrito, né, sem ser Ctrl+C, Ctrl+V, isso é muito importante, tá? Além disso, é importante também fazer utilização de sites e artigos, né, acadêmicos, tá? Nunca procurar em blogs e tudo isso. Vocês podem até procurar em blog, às vezes, por uma linguagem mais fácil, para facilitar ali a escrita de vocês. Porém, né, se vocês forem referenciar, forem escrever algo teórico, né, do que vocês precisam falar sobre o material e do trabalho, do tema de vocês, é importante pesquisar sempre em diretórios acadêmicos. Como vocês estão muito acostumados com o Google, né? Dentro do Google existe um diretório acadêmico que se chama Google Acadêmico ou Google Scholar, tá? Eu vou escrever aqui para vocês no chat. E vocês escrevem ele lá na própria plataforma do Google, e aí vocês pesquisam, escrevem ou acadêmico ou scholar, e aí ele vai abrir, é o primeiro link que abre lá, que vai aparecer o Google Acadêmico. E aí vocês vão pesquisar da mesma forma que vocês pesquisariam no Google normal, tá? Só que ali vocês vão fazer o quê? Vão referenciar artigos relacionados com aquele assunto. E a partir, artigo, livro, né, material referente àquele assunto, e a partir disso, vocês conseguem fazer aí a construção da introdução de vocês. Sempre lembrando que, né, um relatório ele precisa ser escrito, né, com uma linguagem direta, então eu não posso ficar rodeando. Uma linguagem simples, tá? Não preciso ficar usando termos esdrúxulos. Tem que ser impessoal, tá? Então eu não posso falar, eu fiz, você não fez nada, foi feito, tá? E de forma sempre precisa, tá? Não existe, eu acho, talvez, sempre, ou é sim, ou é não. Teve tal resultado, não teve tal resultado. É isso ou não é isso, tá? Sempre tem que ser feito da maneira mais impessoal, preciso, simples e direto, tá? Então, vocês vão sempre se basear em artigos, em material científico, então vocês podem, né, pegar a parte lá que o fulano de tal escreve, tá? E aí sempre também referenciar, tá, gente? Não pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V do que tá lá e jogar lá sem fazer mudança de texto, sem dar o que você entende, né? Então você vai se basear no que outra pessoa escreveu, mas mesmo se baseando no que outra pessoa escreveu, sempre referenciar, tá? Porque senão a gente pode ter aí como plágio. Outra coisa, eu não posso emitir opiniões pessoais no texto, tá? Eu sempre tenho que fazer deduções relativas aos resultados que eu obtive ao longo do meu trabalho, além, né, de fazer pesquisas bibliográficas. Então, eu nunca posso falar o que eu penso. Eu sempre tenho que falar o que eu encontrei, o que eu deduzi a partir dos resultados, tá? Além disso, né, como a gente vai fazer principalmente produtos relacionados aí com como fala? Com alimento, ou se a gente for fazer uma análise sensorial, com análise sensorial e tudo isso, como a gente vai fazer nesse molde, tá? Eu nunca consigo ter um resultado totalmente preciso. Então, o provador A, ele vai achar uma coisa, o provador B, ele vai achar outra coisa, o provador C, ele vai achar outra coisa, e às vezes eu repetir com esses mesmos provadores o mesmo produto, em outro dia eu posso ter resultados diferentes também, tá? Por que eu posso ter resultados diferentes? Porque é experimental, tem dia que a gente está um dia bom, outro dia está ruim, e isso daí pode interferir, tá?
Então, é bastante difícil a gente encontrar resultados uniformes, tá? Porque a gente tem variações bastante específicas em determinada população. Então, um adolescente com 15 anos tem um pensamento. Um outro grupo de adolescente que estuda em outro colégio também pode pensar diferente, tá? E aí, muitas vezes, a gente não consegue controlar tudo aquilo que está envolvido ali naquela experiência, naquela atividade que nós vamos elaborar ao longo aí deste ano, tá? Então, vocês não precisam ficar preocupados, não existe certo e errado, né? Principalmente na análise sensorial. Existe o resultado que você encontrou. Além disso, né, a linguagem do relatório, então, ela sempre tem que ser impessoal e denotativa, tá? O que é denotativa? É aquilo que cada palavra tem o seu próprio significado, não dando interpretação diversa, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, a água não tem cor. O que é a água não tem cor? Isso é denotativo ou isso ou não é denotativo? Então, eu tenho que sempre pensar, né, e criar características de que eu não tenho uma dúbia interpretação para aquilo que eu estou escrevendo, tá? Outra coisa, eu preciso sempre evitar gíria, neologismo, expressão deselegante ou chula, subjetividade, excessos de retórica, termos eruditos ou em desuso, tá? Expressões como eu penso, nós percebemos, o nosso relatório, meu trabalho, na minha opinião, Maria percebeu. Isso não usa, tá? Tudo isso eu mudo. Pensa-se que, né? Percebe-se que o relatório, o trabalho, a opinião não vai ter, né? Porque eu nunca vou falar sobre opinião. Maria percebeu, não, foi percebido que, tá? Então, sempre em pessoal, eu nunca vou colocar ali especificar quem foi que fez ou quem não fez, tá? Sempre utilizar verbos e expressões que tendem à linguagem impessoal, como observou-se, posicionou-se, este trabalho, este relatório, conclui-se, portanto, né, e etc. Tudo aquilo que vocês aprendem para escrever uma boa redação é importante ali na construção desse relatório, tá? Outra informação, esse trabalho, né, vai precisar ser apresentado, então, em papel branco A4, 21 por 29,7, então esse é o tamanho do A4, tá? Sempre digitados na cor preta, eu não posso, então, enfiar um monte de cor ali do que eu acho ou que eu desacho. Sempre utilizar fonte ou Times New Roman ou Arial, sempre em tamanho 12, sempre espaçamento de linhas de 1,5 e sempre no formato justificado. Quando eu falo formato justificado, gente, é isso daqui, ó. Vocês estão vendo que tá tudo alinhadinho, justificado, a margem, ó, se vocês olharem nessa página, né? Então, é bastante importante lembrar disso tudo, tá? Isso daí, esse material vocês vão ter acesso, então vocês conseguem escrever aí bem tranquilo, buscando informação sobre ele, tá? Então, professora, eu não tenho computador agora e tudo isso. Então, assim, hoje, né, a gente vai começar a fazer as pesquisas hoje, tá? Relacionada com o trabalho de vocês. Esse trabalho, então, se hoje vocês não tiverem, vocês podem fazer à mão, tirar foto e arquivar e anexar lá na atividade para mim, mas vocês também podem fazer digitado no celular, copiar e colar, só que na hora que for entregar o trabalho final, o relatório final, ele vai precisar ser nessa formatação, tá? Hoje não precisa ser exatamente nessa formatação, porque eu entendo que vocês vão ter que, às vezes, ir no computador e tudo isso, e como no momento nós não estamos tendo, né, aula presencial, não consegue utilizar o computador da escola, a gente vai fazer como vocês conseguem fazer. Mas, no final, a gente vai ter que fazer essa apresentação, então, ele, né, nesse formato, sempre lembrando que, né, eu não tenho computador, aí a gente vai ter que, você vai ter que pedir ajuda para um amigo, fazer de uma outra forma, ir numa lan house, pagar alguém para fazer, e assim por diante,
tá? Então, porque um relatório, ele precisa ser muito bem apresentável. E isso tudo que eu estou falando, gente, vocês podem aplicar na atividade de relatório de estágio, que a gente ainda não começou a fazer, começaremos em breve, se assim permitirem, né? Mas essas informações são as mesmas para escrever um relatório de estágio, tá bom? Eu falei para escrever sempre em preto, né? Mas agora, figuras, fotos, tabelas, essas eu posso utilizar a coloração colorida, tá? Não tem problema. Então, o relatório, além disso, né, ele deve ser, então, apresentado com as legendas, né? Então, as figuras precisam ter legendas, as tabelas precisam ter legendas, né? Sempre devem ser escritas com a mesma fonte do texto. Então, se eu estou utilizando Arial, tudo vai ser Arial, do início ao fim, da capa ao último ponto, tem que ser Arial. Se eu estou utilizando Times New Roman, é a mesma coisa, tá? Do início ao fim. Só que legenda de figuras e tabelas, eu sempre utilizo tamanho 10, espaçamento simples e centralizado. Então, eu coloco a figura centralizada, a legenda centralizada, tamanho 10 e a mesma fonte do texto, tá? Professora, eu vou incluir, mas agora estou na situação que eu não tenho lá todas essas informações, não tenho computador. Mas eu sempre tenho que referenciar, tá? Então, se vocês que elaboraram, vocês vão colocar elaborado pelo autor. Se vocês tiverem pego de algum arquivo, de algum documento, ou de algum artigo, livro, enfim, vocês vão referenciar também, tá? Sempre lembrando que margem esquerda, né? Do lado esquerdo aqui, e superior, sempre tem que ter tamanho 3 centímetros, tá? E na direita e inferior, 2 centímetros, tá? Por que na esquerda a gente usa 3 centímetros? Principalmente pelo fato de que muitas vezes a gente coloca espiral, assim, né? A gente coloca os espiraizinhos, então a gente precisa ter esse espaço. E em cima, por causa do processo de impressão mesmo, tá? Então, isso E para ficar tudo organizado, padronizado aí os documentos, tá? Sempre ter parágrafo, né, gente? Quando eu falo parágrafo, na primeira linha lá, eu deixo um espaço, né, para começar a escrever. Esse parágrafo tem que ser o mesmo parágrafo do início ao fim, sempre escrevendo ele de 1,5 a 3,5 de cada parágrafo. Então, cada início de parágrafo eu incluo 1,5 a 3 centímetros. Então, se eu fizer com 2, eu tenho que fazer no trabalho inteiro 2. Se eu faço com 3, o trabalho inteiro com 3. E assim por diante, tá? Sempre o relatório, então, ele precisa ter páginas numeradas sequencialmente, tá? Considerando a capa e o sumário, tá? Só que nesses dois eu não coloco a numeração, eu só contabilizo ele no começo ali, para começar a contar, tá? E o trabalho relatório, ele vai ter, no máximo, 10 páginas enumeradas, tá? Então, nossa, professora, é muita coisa. Não, não é muita coisa. A introdução, que é o que a gente vai começar hoje, vai ter, no máximo, 2 páginas, tá, gente? O que são as outras 8 páginas? São material e métodos, objetivo, resultado da discussão, conclusão, tá? Então, não é muita coisa, não. É bem tranquilo. Às vezes, nem em 10 páginas não dá para colocar tudo. O trabalho, então, ele deve ser feito no aplicativo Classroom, tá? Pode ser feito de forma colaborativa. Aqui tá de forma colaborativa, né? Onde todos deverão participar da elaboração, porque era um trabalho em grupo, mas a partir desse ano, como a gente mudou, então, você faz sozinho da sua forma. Então, se você quiser abrir, né, o Word, o Excel ou qualquer outro arquivo, vocês podem abrir lá no Docs, tá? Só clicar aqui, tá? Para ver como que funciona certinho esses aplicativos. Então, vocês conseguem fazer de forma online, e de forma online ele já vai salvando, vocês não precisam nem salvar o arquivo, tudo bem? E aí, no final, né, do trabalho todo, a gente vai ter capa, sumário, resumo, introdução, objetivo, material e métodos, resultado da discussão, conclusão, referências bibliográficas e os anexos que eu vou pedir para vocês depois, tá? Isso é no final, mas o que a gente vai começar a fazer? A gente vai fazer primeiro
a introdução, tá? A introdução, gente, a gente vai começar ela agora, tá? Mas depois a gente pode e deve revê-la e ver se está de acordo com o objetivo que a gente escreveu, com o material e método, sua discussão, conclusão e etc, tá? O resumo é a última coisa que a gente vai fazer, então depois que eu fiz tudo, eu faço o resumo, tá? Mas isso a gente fala mais para frente, ok? Então, o que é introdução, né? Introdução nada mais é do que a parte inicial do texto, tá? Que vai ter ali a delimitação do assunto, então eu vou falar sobre o assunto tratado e os elementos necessários para apresentar aquele relatório, tá? Então, sempre na introdução, eu preciso deixar bastante claro o que é o que eu estou fazendo, quais são as práticas que eu vou fazer, né? E quais são as normas que são necessárias para a produção ali daquele meu produto, tá? Aqui, na introdução, é onde você vai vender o seu peixe, é onde você vai fazer com que a pessoa se interesse a terminar de ler o seu relatório, tá? Além disso, né, na introdução, então, ela é apresentada a teoria envolvida na parte experimental do trabalho, tá? Eu posso utilizar figuras, equações, aplicações tecnológicas, mas o ideal é fazer um texto corrido, tá? Ali de no máximo 2 páginas, tá? Normalmente, em vários trabalhos, a gente tem introdução e depois vai ter referencial teórico, tá? No nosso caso, a gente não vai ter referencial teórico, toda a parte teórica é na introdução. Então, ali dando até 2 páginas, tá? Então, o texto técnico-científico, a gente então tem que escrever ele de forma técnica-científica, deve ser escrito de forma objetiva, sempre utilizando as frases curtas, simples, e sempre lembrando e buscando as normas gramaticais vigentes, né? Então, a gente sempre escrever aí de forma eloquente, pensando no nosso português claro, correto, tá? Com parágrafo, com acentuação, a parte de vírgulas, espaçamento e tudo isso. Então, a gente tem que pensar aí para fazer a escrita da introdução. Então, a introdução, ela deve ser escrita e fundamentada a partir de fontes bibliográficas confiáveis, tá? Que foi o que eu comentei com vocês. Então, vocês podem usar livros, artigos, manuais, sites institucionais e etc, tá? Então, vocês vão pesquisar, né? Igual eu comentei lá no Google Scholar ou no Google Acadêmico. Aí vocês abrem esse Google. Aí vocês vão colocar lá o que... eu vou fazer sobre chocolate. Então, você coloca, vai lá e escreve chocolate. E aí vai ter várias informações sobre chocolate, tá? Cuidado com as pesquisas na internet, no Google normal, tá? Porque muitas vezes essas informações, elas não são confiáveis. Visitem mais a biblioteca, tá? Isso é bem importante. Eu sei que ao momento nós não vamos poder visitar a biblioteca, a gente vai ter que pesquisar, então, no Google Acadêmico, tá? A produção da introdução, ela é uma excelente forma, né, de falar tudo aquilo que a gente viu em sala de aula, nas teorias, tá? E exercitar o poder nosso de síntese, tá? Então, quando a gente fala para vocês, faça resumo, faça resumo, faça resumo, faça resumo, faça resumo, não é porque a gente quer que vocês fiquem copiando e colando, gente. A gente quer que vocês peguem um texto grande e consigam resumi-lo, né, de forma correta e coerente. Então, sempre tome muito cuidado em cópias na internet, né, principalmente do Ctrl+C e do Ctrl+V. Você vai pegar um texto como um todo e vai reduzi-lo, né, para fazer ali a produção da sua introdução. Sempre lembrando, né, em citar corretamente as fontes utilizadas, referenciando e dando crédito a quem escreveu aquele artigo, e se caso eles quiserem saber mais sobre o que foi escrito por aquele artigo, ele consiga fazer uma busca e encontrar ali de onde você buscou aquela informação. Então, quando a gente, né, o que a gente vai precisar pesquisar, então, na introdução de vocês? Então, essa é a primeira parte aí do trabalho de vocês, que é para fazer uma pesquisa, então, sobre, né, o produto em si. Então, o que vocês vão desenvolver? Então, vou desenvolver bala de chocolate. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre bala, vai fazer uma pesquisa sobre chocolate, vai pesquisar quais são as características da bala, quais são as características do chocolate,
qual que é a importância desses dois produtos, tá? Qual é o histórico, então, quando foi desenvolvida a bala, como que ela surgiu, qual que é a história, tá? Qual que é a legislação dessa bala, o que na legislação da Anvisa fala sobre produção de balas, então isso eu preciso buscar. Depois, qual é o comércio? Então, eu vou buscar qual é o perfil de venda daquilo, tá? Por quê? Porque eu tenho que desenvolver um produto, né? Como a gente está falando sobre o desenvolvimento de novos produtos, eu preciso desenvolver um produto que vai ter saída, tá? Não posso fazer uma coisa só porque eu acho legal. Eu preciso buscar, então, informações sobre o que as pessoas estão buscando, qual é o consumo desse produto diariamente, do crescimento anualmente, no último trimestre, tá? Nos últimos anos, teve crescimento, não teve. Então, por exemplo, vou fazer um produto vegano. Isso também é importante. Qual que é o crescimento desse público vegano? Então, isso é muito importante a gente pensar, tá? Qual é o público-alvo desse produto? Quem são esse produto-alvo? O que esse público-alvo busca? Então, diabético. O diabético busca produtos que não tenham ali um alto índice glicêmico. Então, não é só açúcar, não é só carboidrato, gordura também vai entrar. Qual é o perfil desse público, tá? Quem são? São mais homens, são mais mulheres? Como que está crescendo ou como está diminuindo esse público? Então, isso é muito importante. Pensar nos celíacos, naquelas pessoas que buscam uma alimentação fitness, pessoas da academia, tudo isso eu vou pesquisar, então eu preciso delimitar. Então, primeira coisa, gente, qual é o produto que vocês vão desenvolver? Primeira coisa que vocês precisam pensar. Depois, qual é o público que vocês estão desenvolvendo? Então, vocês vão ter que definir quem é o público de vocês, tá? E depois disso, pensar nas características nutricionais do produto que vocês estão vendendo, tá? Eu creio que, por mais que às vezes a gente pense no produto simplesmente como saboroso, gostoso, mas é sempre legal aliar ali alguma informação nutricional benéfica, né? Do produto que eu estou fazendo. Então, tem fibra, prebiótico, probiótico, vitamina, sais minerais, traz algum benefício, não traz, então tudo isso é importante a gente pensar. Tudo bem? Então, essa foi a primeira parte da aula e agora a gente vai fazer a parte prática, que é começar a escrever a introdução do trabalho de vocês.